Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu quero trazer para os irmãos algo da palavra de Deus, mas também eu quero exemplificar com dois personagens que estão no livro de John Bunyan chamado O Peregrino. Talvez você conheça o livro, talvez você conheça o filme. É muito edificante, eu recomendo. E o livro conta que quando o cristão sai da cidade da destruição, começa a trilhar o seu caminho para a cidade celestial, então os vizinhos vão até ele na tentativa de tentar convencê-lo a voltar. O obstinado então tenta convencer o cristão que ele não deve deixar a sua casa, não deve deixar a sua cidade, por conta dos muitos amigos que eles têm, dos muitos confortos. Cristão mostra uma nova perspectiva, dizendo para ele que nada disso se compara ao que ele estava buscando, ou seja, ao que ele encontraria na cidade celestial. Obstinado claramente é aquela pessoa que ama o mundo, que não tem interesse nas coisas de Cristo porque ela está apegada demais às coisas deste mundo e não se conforma com a posição do cristão. Não concorda que cristão pode deixar a cidade da destruição para buscar o reino celestial porque ele é apegado demais às coisas terrenas. Cristão então fala que está buscando uma herança incorruptível, incontaminável, e ele vai explicando os motivos pelos quais ele entrou nesse novo caminho. Cristão se baseia sempre pelo livro. Nós sabemos que esse livro se refere à Bíblia, que é o nosso guia para conhecer o Senhor Jesus Cristo, para saber as promessas que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado a respeito do reino celestial. O obstinado não consegue o seu objetivo, que é fazer com que o cristão volte para trás, porque cristão tem a consciência de que já colocou a mão no arado, e quem coloca a mão no arado não deve olhar para trás. Então, quando o obstinado chama o vacilante para voltar, vacilante então diz para ele que não vai voltar junto, que ele vai seguir com o cristão. Vacilante, por algum momento, ele ouve e compreende aquilo que cristão tem dito a respeito da herança, então aquilo o atrai e ele decide seguir com o cristão em busca dessa herança. O vacilante então mostra-se bem interessado em seguir o caminho junto com o cristão, em fazer toda a viagem junto com ele. O obstinado volta para sua cidade e vacilante e cristão então seguem a viagem. O cristão fica muito feliz porque agora ele tem companhia para a viagem. Fica feliz porque mais uma pessoa recebeu aquilo no seu coração. E o que é mais interessante nesse pedaço do livro é que vacilante ele começa a perguntar para cristão a respeito da cidade celestial, a respeito do livro. Ele mostra tanto interesse pelas coisas de Deus. E enquanto o cristão está contando para ele, ele demonstra certa alegria em receber essa palavra, demonstra que está gostando demais. Os dois caminhavam
e não perceberam que eles se aproximavam do pântano, no meio do campo pelo qual eles passavam. E eles estavam tão distraídos que acabaram caindo no lamaçal. O nome daquele pântano era Pântano do Desespero. E eles continuaram andando nesse pântano até ficarem totalmente lameados. E o cristão, como carregava um fardo pesado nas costas, começou a afundar. Naquele momento, eles só podiam ouvir a voz do outro, mas não podiam se enxergar. E vacilante, então, disse para o cristão: se essa é a felicidade da qual você andou falando, se já desde saída nós encontramos uma situação dessa, o que nós podemos esperar então mais adiante? E ele disse para o cristão que se ele conseguisse sair daquele lugar, iria embora, voltaria para casa. Ele não queria mais continuar naquele caminho, porque esperava que o caminho seria muito difícil. Vacilante conseguiu sair da lama, deixando para trás o cristão, sem mesmo socorro. O fato é que esse personagem vacilante mostra para nós o que o Senhor Jesus Cristo nos conta através da parábola do semeador. Em Mateus, capítulo 13, nos versículos 20 e 21, ele diz assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Vacilante é aquele que recebe a palavra, ouve a palavra, demonstra alegria em ouvir a palavra. É muito parecido com um balão. Ele infla, vai subindo, mas em determinado momento, quando vem a angústia, quando vem a perseguição, aquela chama se apaga e ele começa a cair. Bom, o que acontece é que nós temos que saber que o Senhor Jesus Cristo nos diz para colocarmos a mão no arado e não olharmos para trás. Mesmo diante da angústia, mesmo diante das perseguições, diante de qualquer situação que venhamos enfrentar na vida, nós vamos pedindo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e seguindo para frente, nunca para trás, porque o Senhor Jesus Cristo não se alegra com aquele que volta atrás. Obstinado é um exemplo daquele que o Senhor Jesus Cristo nos deu na parábola do semeador também, Mateus capítulo 13, versículo 22, que diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus está falando daquele cristão que não consegue deixar o amor ao conforto, o amor às riquezas deste mundo, o amor ao reino da terra, para se apegar definitivamente ao reino do céu, para buscar a herança do reino do céu. Esses dois exemplos são de cristãos, ou seja, pessoas que estão no nosso meio, pessoas que congregam na igreja, pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo com as suas bocas, mas que os seus corações não são sinceros para Jesus Cristo. Nós precisamos desejar a palavra sinceramente, e para isso nós precisamos tirar tudo do nosso coração, tudo,
e seguir adiante, prosseguindo até o alvo que é Cristo. Era isso que eu queria deixar como mensagem neste dia para vocês, para que você possa refletir e Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu peço que os irmãos compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Deixe o seu like para estar levantando esse vídeo para que outras pessoas recebam essa mensagem. Deus abençoe.